Transamérica Brasília, estamos de volta. Já tem uma galera participando por aqui pelo 996861001. E, gente, é o seguinte, o estúdio hoje está lotado de gente. Tem muita gente, quem acompanha a gente pelo site lá vai ver que o estúdio tá cheio. Então fiquem atentos que é muita informação. Eu queria começar dando as boas-vindas para todo mundo, assim, em geral. Oi, gente, sejam bem-vindos. Olá. Obrigada. Mas eu vou começar falando com a doutora Luciana Asper, que é promotora de Justiça do Ministério Público, e vai falar um pouquinho com a gente sobre combate à corrupção. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Então, o Ministério Público, ele precisa encontrar diversos caminhos para o combate à corrupção. Ele precisa combater a corrupção na justiça, que a gente chama como se fosse um pilar da UTI. A gente precisa combater a corrupção através dos controles, né? Controle interno, externo e vigilância da sociedade, que é o controle social. E também precisamos enfrentar a corrupção com a vacina, que é a promoção da integridade, não é? Então, a gente está aqui hoje, né, para ouvir os nossos vencedores desse concurso que foi realizado com uma parceria entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Transamérica. E a gente levou para as universidades essa temática dentro das faculdades de comunicação, para que fossem desenvolvidas campanhas em defesa da integridade e da honestidade. Por que que isso é tão importante? A gente suporta uma história de impunidade. E essa história de impunidade nos levou muitos de nós a desistirmos de sermos honestos, não é? Então, na verdade, quando a gente desistiu de ser honesto, a gente acabou entrando numa grande armadilha. E a gente sabotou a possibilidade de construir esses líderes que nós tanto queremos, né? Nós queremos líderes probos, honestos, que defendem os interesses primordiais da sociedade, comprometidos com essas prioridades do nosso povo. E, no entanto, a gente quer que eles saiam de uma sociedade que banalizou todo tipo de desvio de conduta. E colocou no dia a dia, né? Sim. Não é à toa que existe o famoso jeitinho brasileiro. A gente foi aceitando isso como algo natural, porque se a impunidade era algo tão comum para os grandes, por que eu vou me preocupar em ser honesto, já que é difícil, sim, toma mais tempo, né? Gasta mais dinheiro, você seguir as coisas como elas devem ser. É o que a gente fala que a impunidade, ela é corruptógena. Ela incentiva os grandes corruptos a continuarem a ficar corruptos, porque eles não temem a cadeia, eles não temem os freios da justiça, e ela acaba também desestimulando a honestidade entre aqueles que ainda querem optar por esse caminho. Por isso que a gente vive num momento histórico tão diferente como esse, em que finalmente a gente pode dizer que nós temos um Estado de Direito em que todos respondem igualmente perante a lei. A partir da Lava Jato, a gente pode dizer que nós temos um sistema de justiça que está cumprindo a sua vocação de frear aqueles que violam direitos de forma igual. A gente tem uma oportunidade e os argumentos necessários para que as pessoas voltem a acreditar na honestidade e voltem a investir na honestidade como o nosso caminho natural para termos líderes que representem esse valor, né? Você acha, doutora, que a corrupção, ela de fato aumentou muito nesses últimos anos, ou ela está mais escrachada, vamos dizer assim, as coisas estão aparecendo e estão sendo investigações e as pessoas estão sendo punidas? Porque, assim, vou dar uma contextualizada. Porque tem uma galera que defende que um tempo atrás não existia tanta corrupção. Será que não existia tanta corrupção? Ou as coisas não eram divulgadas e as pessoas não eram presas? Então, todos sabemos que a gente tem um processo histórico da corrupção e a gente costuma até culpar os portugueses pela nossa história. Então, há 500 anos, a gente vem, na verdade, vendo um aprimoramento das técnicas da corrupção, que começa com coronelismo, clientelismo e por aí vai. E a gente costuma usar isso até como um discurso
de que a corrupção faz parte da nossa história e que, portanto, deve ser assim. Não, a gente deve enfrentar isso. O que existe, sem dúvida, é um processo para enfrentar o problema da impunidade, né? Isso foi um processo de conquista de uma população que tem se posicionado contra a corrupção. Na verdade, as coisas que vieram à tona hoje já foram investigadas por muitos e muitos anos e elas não tinham o resultado que a gente está tendo hoje porque elas eram impedidas, muitas vezes, por uma justiça que acabava funcionando por brechas legais como um escudo da impunidade. Você tem um marco histórico muito importante em relação a isso, que se chama PEC 37. Em 2013, vocês vão lembrar que a gente teve aqueles movimentos populares pela questão do aumento da tarifa de ônibus. Sim. E ali, o Congresso tentou aprovar a PEC 37, que retiraria do Ministério Público o poder investigatório. E, simplesmente, se essa PEC tivesse passado, nós não estaríamos aqui hoje falando de corrupção, porque nós não estaríamos vivendo nessa era em que nós temos um fôlego de esperança. Porque se não houvessem rejeitado a PEC 37 e rejeitaram por conta da força da sociedade civil que abraçou essa causa, eles rejeitaram e o Ministério Público pôde fazer investigações independentes, pôde também levar o Congresso Nacional, por esse mesmo apoio, as leis anticorrupção, a colaboração premiada, e a Lava Jato surge nesse contexto. Também houve outro marco histórico que foram as 10 medidas contra a corrupção. Ali, 2,5 milhões de brasileiros assinaram em 8 meses medidas revelando para não só o parlamento, mas para a justiça e para o executivo, para o Estado brasileiro, de que ele não suportava mais a corrupção. Ele queria uma resposta, ele queria um freio da justiça. E nesse contexto, o Supremo muda o entendimento, permitindo a execução em segunda instância. Quando eu tenho, finalmente, uma perspectiva de que uma pena, um corrupto vai sofrer uma consequência porque eu tenho execução em segunda instância, porque até esse momento eu não tinha isso, porque eu buscava recursos na justiça e eu recorria na justiça 20, 25 anos até prescrever todos esses crimes. Por isso que a gente não via os resultados, porque eu não tinha execução em segunda instância. Então você bastava recorrer 20, 25, 30 anos que tudo se perdia barriga, né? E eu tinha uma impunidade certa, porque uma hora aquilo ia prescrever, ou eu ia estar velho demais para responder pela coisa, ou até tem alguns casos em que o réu morria no decorrer do processo. Então, você tinha essa realidade. Quando a gente muda para a execução em segunda instância, os réus investigados começam a ter o interesse em colaborar e dizer a verdade. E aí, foi por isso que tudo se desenvolveu e a gente hoje tem um diagnóstico claro, muito forte, não só de como que a corrupção se dá, mas do impacto que ela tem na sociedade. E o povo está atento a isso, tanto que as pesquisas desde 2014 de percepção, qual é o maior problema do brasileiro, né? Se perguntava. Antes se falava segurança pública, educação, saúde, não. E hoje o brasileiro, ele está alinhado com as internacionais e ele já fala, não, o maior problema do Brasil, ou seja, a mãe de todos os outros problemas se chama corrupção. É isso aí, a doutora Luciana veio trazer um pouco de esperança pra gente. E falar e deixou claro que o poder emana do povo, né? Não precisa de nenhum herói da nação ou falso herói da nação. O poder, ele emana do povo. Foi o povo que não deixou a PEC passar, foi o povo que botou as medidas contra a corrupção. E é isso, gente. Não precisa de nenhum herói ou falso herói, não. Vamos voltar então para a Fast Rádio, que foi a partir disso tudo que o Ministério Público e a Transamérica fizeram isso. Eu queria saber como que as universidades receberam essa ideia. Nossa, foi uma experiência fantástica, eu acho que para todos, para nós, o Ministério Público, para os professores, os diretores, especialmente para os alunos. Acho que é algo que surpreendeu todos, porque o que a gente levou para essas faculdades de comunicação desenvolverem era a venda de um produto que está em falta
que está em escassez e que, na verdade, é um produto de necessidade básica para o brasileiro, para a construção daquela nação que ele tanto quer. Então, nós chegamos e apresentamos um briefing pedindo que eles desenvolvessem uma campanha para vender a honestidade, a integridade como um produto de necessidade básica e não um supérfluo, um artigo de luxo, né? Então foi assim uma experiência extremamente rica e os resultados foram extraordinários. Vocês vão saber disso através do spot e do jingle que a vão, gente que vai vão botar ser divulgados. já. E também nas redes sociais a gente vai divulgar os materiais que eles desenvolveram para as redes sociais. Então foi uma experiência extraordinária e a gente acredita que seja só um começo, né, para continuar fazendo esse concurso todos os anos, porque a integridade é algo que precisa ser vivido, ele precisa se tornar aderente ao nosso ser para a gente poder ter essa nação de onde vamos tirar os nossos líderes com essa característica, né? É isso aí. Quem está aqui também no estúdio são os representantes das faculdades que participaram desse concurso e vão falar aqui um pouquinho com a gente. É o Júnior Maris, o Henrique Moreira, professor do CEUB, coordenador do CEUB, o Leandro Bessa, que é coordenador da Católica, e o professor Júnior Maris é do IESM, certo? Isso. É isso aí. Vou começar com o Júnior Maris. Como é que foi essa experiência lá no IESM? Olá, boa tarde. Bom, é uma experiência altamente impactante. A gente recebeu o convite, assim, e a gente gostou muito, porque a gente acha, antes de tudo, que falta essa oportunidade para colocar, né, em prova os trabalhos dos alunos, né? Então a gente ficou super feliz pelo convite do Ministério Público juntamente com a Transamérica. E quando a gente foi lá para a reunião, para realmente ter um pré-briefing, né, conversar com a doutora Luciana, eu fiquei altamente impactado por saber que existe uma mobilização muito grande, né, por esse resgate da honestidade, da integridade. E eu consegui levar isso para dentro de sala de aula, porque a primeira coisa que a gente pensou é assim, poxa, a gente vai criar uma campanha para nós mesmos, né? É uma campanha que normalmente o publicitário, né, por mais que ele seja consumidor, ele sempre pensa no cliente, né? Nós somos esse cliente, né? Não dá para separar nesse Exatamente, caso. Né? A mudança tem que partir de nós mesmos. Então, assim, quando eu comecei a conversar com os alunos que iam participar do concurso, a ideia é assim, gente, nós precisamos criar uma campanha onde o exemplo é muito maior do que o discurso, né? Então, a nossa ideia, o viés criativo foi muito por causa disso. Então, há 2 semanas, né, durante as minhas aulas de produção de rádio, eu já conversava com eles e a gente foi, né, nós fomos nos envolvendo e quando a doutora Luciana foi lá para fazer a palestra, já estava, né, aquele clima de todo mundo inspirado para poder colocar, né, a mão na massa. Ainda mais em ano de eleição. De eleição, onde de certa forma, né, não deveria ser assim, né, mas de certa forma de 4 em 4 anos que as pessoas começam a pensar cada vez mais sobre esses valores, né, para escolher em quem vai votar. Então realmente estava mais aflorado esse sentimento, né, e os alunos se engajaram bastante, foi muito legal. E lá no CEUB, professor Henrique? Ô Carol, bom te ver, viu? Bom te ver também. Pra quem não sabe, eu fiz CEUB e ele foi meu professor, coincidentemente. Seja bem-vindo. Tá vendo aí o fruto do seu trabalho aqui, hein, professor? Estou muito orgulhoso. Que bom. Bom, boa tarde a todos os ouvintes da Transamérica. É um prazer enorme estar aqui. Eu fiquei, assim, muito impressionado, primeiro, pelo entusiasmo da doutora Luciana. Uhum. Ela tem um entusiasmo que transborda e que contagia todo mundo, né? Uhum. Quando ela foi lá ao CEUB, conversou com os alunos, ela foi nos 2 campi, ela foi na Asa Norte, foi lá em Taguatinga, e assim, no entusiasmo, os alunos ficaram, nossa, a gente realmente tem que fazer alguma coisa. E o que é muito interessante, Carol, é que quando a gente olha do ponto de vista da história, da humanidade, os grandes momentos de mudança comportamental, né, sempre surgem a partir de uma geração nova, né? São os jovens. Os jovens impulsionam as mudanças comportamentais. Uhum. Esse é parte da nossa história. E achei que essa campanha, essa ideia do Ministério Público de trabalhar os jovens na linguagem deles, dentro de um universo, né, que eles estão habituados e que eles se movimentam muito bem, essa foi uma grande sacada, como a gente diz. Porque
não só estão aproveitando o talento desses meninos, que são muito talentosos, mas também lançando mão de algo que faz a diferença, que é a juventude, né, e a mudança comportamental. Então foi um prazer muito grande para nós participar, foi um entusiasmo muito grande, os alunos vibraram com a possibilidade. E outra, né, é portfólio para eles, colocar aqui na Transamérica, em rede nacional, um trabalho que foi feito por eles, isso faz muita diferença, você sabe disso. Eu sei, faz mesmo, já colocar a mão na massa e ver o resultado saindo no ar, para eles vai ser um orgulho tremendo. Depois do break a gente vai conversar com eles, viu? Leandro Bessa, lá na Católica, como é que foi a recepção? Bom, primeiramente, boa tarde. Oi. Então, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde também aos ouvintes da Transamérica. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, tanto pela Transamérica quanto pelo Ministério Público, aqui com a doutora Luciana, e dizer que para a gente da Católica, bom, a Católica ela tem por hábito, e aí já com nossos cursos, a gente trabalhar com uma questão, com engajamento social. Então, inclusive, agora a gente recebeu o selo de universidade comunitária. E sempre os meninos estão muito engajados em questões sociais e que geralmente a comunicação, a publicidade, a propaganda tem muito um foco mercadológico, e a gente tem essa envergadura um pouco mais para o âmbito social com os nossos projetos. Então não foi diferente com com esse convite, assim, quando foi passado exatamente para os técnicos do CRTV, que envolvessem os alunos, a professora Eliane também, que é a nossa professora de rádio, que recebeu o projeto e que repassou para os alunos. Foi uma movimentação tremenda, os meninos correram, fizeram toda a campanha, o jingle, criaram um personagem, o Corrupicho, né? Então também gostaria também até de parabenizar os meninos, o Hugo, o Ed, a Yumi, a Nádia, que foram os alunos que fizeram o spot, fizeram uma campanha e que estão participando agora dentro dessa perspectiva de ter um material, um produto que pode ser divulgado e ter um portfólio para eles, né? Então agora a gente vai mostrar para vocês em primeira mão o resultado do Fast Rádio. Ouve aí, gente, ficou bem legal. E aí, cara, conseguiu aquele esquema lá? Eu dei uma olhada, é proibido, nem vai dar. Que isso, cara? A gente dá um jeitinho. Aquele jeitinho brasileiro. Sei não, cara. Eu conheço um jeitinho melhor. Sério? Qual é? O jeito honesto. A corrupção tem que acabar. Chega de jeitinho. Mude o Brasil. Prevenção e combate à corrupção. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Conselho Nacional do Ministério Público. Transamérica Brasília, estamos de volta. Lembrando que todo mundo que participa pelo 996861001 sempre concorre a prêmios por aqui. Agora a gente vai conversar com os meninos que participaram do Fast Rádio, né? Com os 2 primeiros colocados, que fizeram em conjunto, né, o spot vencedor, e com o terceiro colocado que está aqui com a gente. Eu queria dar as boas-vindas pro Fábio Farina, pro Marcos Vinícius e pro Hugo Schwenker. Sejam bem-vindos, meninos, e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Como é que foi? Bom, Eu vou fazer a pergunta assim, como é que foi mesmo? Vocês falaram no geralzão, desde o princípio, assim. Bom, primeiro o tema era corrupção. A primeira coisa que vem na mente é a corrupção dos políticos, né, que é algo que tá distante, que é algo longe. Mas quando a gente ficou sabendo que era a corrupção da sociedade mesmo, né, de nós, foi uma surpresa muito boa. E durante a campanha a gente começou a refletir bastante coisa sobre nós mesmos, né? Nós também somos os consumidores daquilo que a gente criou e né, assim como muitos outros brasileiros, a gente de vez em quando tem essa mania o famoso jeitinho brasileiro de querer tirar vantagem em tudo. E foi muito bom poder combater esse pensamento e também refletir sobre essas questões. Olhar um pouco pro próprio umbigo, né? Exatamente. Pra ver o que a gente tá fazendo, né, pra mudar isso daí. É um pouco começa da gente, né? Se a gente não fizer diferente, como a gente vai querer cobrar do outro? Com Tem certeza. um pouco disso também? É o exemplo. Como que foi pra vocês dois também? Porque, boa tarde aos ouvintes Transamérica, pra gente foi, assim, desafiador, né? Fazer um trabalho que a gente também tá no meio, que a gente também é cliente.
Então as nossas peças, nossas criações foram para mostrar para as pessoas que a corrupção também está nas coisas mínimas, né? Tipo, tá em coisas que a gente acha que não vai dar importância, que ninguém tá vendo, que são coisas do dia a dia, mas não, que realmente são coisas que tem que ser mudadas, porque o mal começa assim pequeno e depois fica grande, entendeu? Então, tipo, se a gente não cortar direto da raiz, o problema pode ser muito maior, porque a gente já tá vendo isso na nossa realidade, né? É explícito na política, políticos corruptos. Então, tipo, se a gente não mudar o mínimo detalhe, o Brasil também não muda. Então, a gente lá na minha equipe, lá na Católica, a gente seguiu mais ou menos a ideia dos meninos. Que não é só a corrupção dos políticos, a grande corrupção, né, vamos chamar assim, mas também as pequenas. E falando um pouco do concurso, foi importante porque ele por si só já faz a gente pensar no que a gente faz, no que a gente pode mudar na gente, antes de pensar em querer mudar os políticos, porque, como a doutora já tinha falado, quem manda é o povo, né? É o povo. Então a gente tem que mudar primeiro para depois mudar a grande corrupção. Primeiro a pequena, depois a grande. E a nossa campanha também se fez em volta disso, entendeu? O nosso conceito, depois que a gente pegou o brief, se reuniu e sentou de cara, e o troco do pão? E o atestado médico? E furar a fila? É tudo corrupção também. Tudo isso conta, eu também acho. Tudo isso conta, Eu exatamente. penso assim que a corrupção, uma pessoa que é corruptível, o tanto que ela vai roubar vai depender do que está como oportunidade para ela. Se a oportunidade dela for roubar R$10, for ficar com um troco da padaria, ou se for 1 milhão, 5 milhões, ou ganhar uma propina, é isso, é corrupção do mesmo jeito, não tem jeito. Exatamente, não existe corrupção, eu até falei errado aqui, né? Não existe corrupção grande nem pequena, tudo é corrupção. Então, primeiro é mudar, a gente se mudar, para depois a gente querer mudar, combater o grande. É isso aí, já tem pergunta aqui para a doutora, é o seguinte, a pessoa não quis se identificar, tá bom? Ela botou o seguinte: nos casos em que a corrupção ocorre em empresas de parceria público-privada, a quem fica a investigação? O Ministério Público pode atuar nesses casos? Me mandou um abraço, mas disse que não quer nome divulgado. Não, sem dúvida, né? Todo crime de corrupção, a responsabilidade de investigar é do Ministério Público. Então, havendo, né, algum indício de corrupção, é importante que a sociedade ela comece a se ferramentar para poder trazer denúncias qualificadas, robustas, né, para as nossas ouvidorias e denunciar esses atos de corrupção para que eles possam realmente serem enfrentados também na justiça, né? É isso aí. E a gente está falando muito sobre o papel das pessoas nisso tudo. Nessas eleições, doutora, você acha que as pessoas estão um pouco perdidas, o país está polarizado de um jeito que eu acho que é muito prejudicial para a democracia e para todo mundo. Queria que você falasse um pouquinho da sua visão. Depois disso tudo, dessa onda de corrupção que a gente enfrentou, se isso ajudou, né, essa polarização toda. Então, e como que a gente foge disso? Carol, se dá tempo da gente fugir disso? Dá tempo, sem dúvida. Na verdade, a gente tem que entender que é uma construção, né? Mas você começou a entrevista falando que todo poder emana do povo, né? E de fato, todo poder emana do povo, quer por ação, quer por omissão. E o que a gente está vivendo hoje, e até essa dificuldade, assim, em quem vamos votar, é fruto da nossa omissão e das nossas ações. A gente quer culpar apenas os grandes corruptos ou aqueles que vendem o seu voto em troca de uma cesta básica e tal. E nós, o que nós estamos fazendo para exercermos o voto consciente? A democracia pressupõe uma conquista, né? Democracia e Estado de Direito não são fatos consumados, são coisas que a gente precisa conquistar no dia a dia. Para eu ter esses líderes probos que eu tanto quero, eu preciso começar a formar esses líderes. E isso passa por uma transformação na sociedade e um compromisso com a integridade. E passa necessariamente também por hoje compreender a responsabilidade de um voto consciente. Se eu estou nas eleições e nós vivemos uma democracia, eu tenho que escolher sim o meu representante, porque alguém vai sentar naquela cadeira. Então, votar nulo ou em branco, você está abandonando
a democracia ou deixar de ir votar. O que cabe é que dá trabalho fazer um voto consciente, não é? Então a gente precisa realmente investigar que hoje não é difícil, porque hoje a gente tem a internet que traz os planos daquele candidato, não fake news, nada, mas vai diretamente no plano do candidato, estuda aquele plano, estude mesmo, isso dá trabalho, mas a democracia vai dar trabalho até a gente poder se sedimentar e toda vez a gente vai ter que buscar a construção disso. Então, estude aquele candidato, veja se os valores dele, os princípios dele, o que ele defende estão alinhados com os seus, e o mais importante hoje é a gente saber se aquilo que ele diz, ele de fato tem lastro, tem história, tem algo que nos dê uma referência de que ele vai conseguir levar aquilo adiante, não é? Porque o que a gente pode correr o risco de ter hoje são muitos personagens, especialmente diante da possibilidade de, em perdendo o cargo agora, não sendo reeleito, muitos vão perder o foro privilegiado e vão para a primeira instância e podem ir parar na cadeia, onde não querem ir. Então a nossa responsabilidade é muito maior. Inclusive, nós temos que lembrar da experiência das mãos limpas na Itália. Porque se tivermos um parlamento como o último que sinalizou que ele não está disposto a aprovar medidas de combate à corrupção, que nós tanto precisamos porque ainda temos muitas brechas legais por onde escorre a impunidade, se não tivermos parlamentares comprometidos com medidas anticorrupção, pode acontecer o que aconteceu na Itália, que lá os parlamentares tomaram conta do Congresso e, na verdade, aprovaram todo tipo de medida que inviabilizasse o combate à corrupção. E hoje a Itália é o país desenvolvido mais corrupto do mundo e o pior em competitividade. E foi feito isso democraticamente, né? Porque a população não soube se posicionar. A sociedade não estava atenta e acabou elegendo pessoas que, na verdade, trabalharam contra a sociedade. Se a gente olhar as pesquisas de hoje, está quase acontecendo isso aqui. As pessoas mais envolvidas em escândalos e que já estão há muito tempo assumindo cadeiras no Congresso estão sendo reeleitas, seja no mesmo cargo ou seja em cargos diferentes. Então, assim, nenhum exemplo de um outro país está cabendo pra gente. Eu acho que a gente está vivendo uma miopia gigantesca. É aí que entra a questão da nossa responsabilidade e consciência enquanto cidadão. E isso tudo tem a ver com a integridade, não é? O cidadão ter a percepção de que o quanto que ele é responsável por aquilo que ele está vivendo hoje. Essa história ninguém criou para nós, não é? Né? Fomos nós mesmos que permitimos com que o Brasil chegasse no ponto em que ele está hoje. De modo que a nossa responsabilidade é muito grande, de fato, para permitir com que tenhamos representantes hoje que possam começar a fazer essa caminhada pela mudança. E vamos entender, nós não vamos fazer isso da noite para o dia. A gente hoje pode não ter os melhores políticos que a gente queira escolher, mas vamos ter que escolher alguém que nos dê a chance de seguir combatendo a corrupção, seguir focando na formação de integridade, para que em 2022 tenhamos candidatos melhores. Em 2026, melhores ainda. Em 2030, melhores ainda. Porque nessa a gente não tem não, viu? Não salva um. Vamos ver outro finalista agora do Fast Rádio, agora para vocês. Transamérica 360. Enfim, depois a gente vai colocar então. Fiquem atentos aí. Vamos voltar então a falar com relação às eleições desse ano. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se, enfim, eu ia combinar não, né? Perguntar antes fora do ar, mas já que a gente está no ar, vai agora mesmo. Ontem a gente teve o debate em uma das emissoras e depois a gente teve o... Não, vamos falar disso aí. É porque é o seguinte, ontem teve o debate numa das emissoras e a participação de um candidato na outra.
E muita gente me perguntou, ouvintes aqui da rádio e outras pessoas, falando assim, pô, o Ministério Público está participando por aí e a gente já teve o doutor Leandro que veio aqui outras vezes e falou sobre abuso de poder, né, com relação a isso. Pode haver esse tipo de coisa que aconteceu ontem, doutora? O Ministério Público enxerga isso de que forma? De um candidato estar numa emissora com exclusividade e outros participando do debate. Eu sei que isso tudo foi muito rápido, mas tá dentro de alguma conformidade, não tem problema nenhum, porque isso causou uma estranheza, acho que em todo mundo, de tudo quanto é lado. Eu posso dar minha percepção em relação... A minha percepção pessoal é a seguinte: existe uma condição de saúde. Esse debate não poderia ser feito na casa do candidato. Do enfermo, então, né? Se ele não tem condição de se deslocar em razão da condição de saúde que a gente percebe, até pela entrevista aqui, bastante limitada, e a televisão fez uma entrevista com ele, quando ela vai divulgar, não, certamente o Estado não tem como ele se excluir nisso. Agora, se ele participou ou não, certamente a gente vê que a questão do deslocamento dele estava impossibilitada em razão da saúde. É o que eu percebi enquanto cidadã, né, desse quadro. É isso aí. A gente vai com uma música especial, beleza? Já tá aí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro botar a música que eu queria colocar, que eu prometi pra vocês ontem, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente vive, do cenário de eleições, e já a gente coloca a vinheta do Currupicho pra vocês ouvirem aqui em primeira mão. Atenção, atenção. O Currupicho, o monstrinho da corrupção, está à solta. Ah não, o Currupicho de novo. Isso mesmo, o Currupicho está livre, se alimentando de más atitudes. Quando você compra um atestado médico, ele está lá. Quando você fura a fila do banco em nome da broderagem, ele está lá. Mas como acabar com o Currupicho? Com respeito, honestidade e integridade, podemos acabar com esse mal. Ah, então vou começar fazendo a minha parte. Apoio Conselho Nacional do Ministério Público. Transamérica Brasília, estamos de volta, e é isso aí. Eu acho que essa campanha veio para dar meio que um tapa na gente como cidadão, né? Também, né? Foi essa a ideia de vocês? Foi basicamente isso, né? Tentar, repetindo até o que eu tinha comentado antes, a campanha por si só já faz a diferença. Ela já chegou na gente assim, cara, e a gente, entendeu? E foi isso que embasou tanto o spot do Jingle, a gente tem muito essa pegada. E eu percebi também, por coincidência, que foi dos meninos também, né? Do IED. É isso aí. Driga, você quer falar alguma coisa? Quero que eles cheguem mais perto do microfone. É isso aí, não, mas aqui tá tudo certinho. Pronto, gente, a gente tá chegando no fim do programa. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí com relação à campanha que vocês fizeram, fazendo aí um link também com as eleições que são esse fim de semana. Bom, é só que a gente escuta o tempo todo, né? Mas relembrar que você também tem que fazer a sua parte como cidadão, ter consciência do que tá aí, né, pro nosso futuro, porque reclamar é muito fácil, mas fazer a diferença é mais difícil, né? Posicionem-se. Foi isso que ele quis dizer também, não é? Que a minha mensagem é para deixar que as pessoas têm que também pensar não só no agora, não só no momento, mas também no futuro, que voto em branco, você tá fazendo com que as outras pessoas votem por você, então que você pense mesmo no futuro bom pro Brasil, que a gente tem condições de mudar, a gente pode mudar e a gente pode mudar isso através do voto. É isso aí. Eu queria enfatizar o que a promotora tinha dito, que sobre o voto nulo e branco. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento, a gente tem que ter essa consciência de olhar o candidato e ver se é realmente aquilo que para poder melhorar pro futuro, porque é um processo longo, né? É um processo de longo prazo. E não só ver isso, mas também combater a corrupção próxima, aquela corrupção pequena. É isso aí, fazer a sua parte, né? Professores, mensagens finais. Bom, eu gostaria mais uma vez de retornar ao valor do projeto e da campanha, né, da Fast Rádio, sobretudo colocando a universidade como esse lugar de debate, como esse espaço em que a transformação pode acontecer, né?
E colocando de novo aquilo que nós estávamos dizendo no intervalo, que a gente às vezes vê, é dito às vezes que o aluno é aquele sem luz, mas na verdade o aluno é aquele que é a esperança, e o significado de aluno é futuro. Então, por isso que eu acho que o valor está aí, tentar colocar a educação no centro. E aí a educação é, talvez, quiçá, a porta de um Brasil melhor, né? Isso aí, professor Henrique. O problema da corrupção, como já foi dito aqui exaustivamente, ele é um problema de todos nós. Não há como pensarmos num futuro, né? Não há futuro possível se nós não vencermos essa guerra. E eu acho que o que se está fazendo aqui, essa iniciativa tanto do Ministério Público quanto da Rádio Transamérica, ela é essencial. Os meios de comunicação hoje, eles são o nosso porto seguro. As rádios, os jornais, a TV, os veículos de comunicação são os que são capazes de combater a fake news, a mentira, a enganação. Então, se a mídia já tinha um papel fundamental na nossa sociedade, agora então ela tem um papel mais importante ainda nesse combate às notícias falsas. Enfim, é um trabalho que me deixa muito feliz e muito orgulhoso como jornalista. Tá? Obrigada, professor. Bom, eu queria agradecer a Transamérica, o Ministério Público, pela oportunidade do Fest Rádio 2018. Independente da gente ter vencido, de verdade, é uma honra a gente ter participado. A gente tem alunos que ficaram em 4º lugar, que deram entrevistas super maduras, que foi tão importante para eles terem participado, se engajado com o projeto. Então, assim, foi muito bom, né? Uma maneira de colocar o trabalho deles na vitrine do mercado de trabalho, né? Já começar a mostrar o rosto aí, nossos futuros publicitários. E agradecer principalmente o IESB pela estrutura. A gente tem um estúdio lá que é fantástico, é um sonho, é um prazer gravar. Agradecer a nossa reitora Eda Coutinho, nosso coordenador Nicolas Cabaleiro. Obrigado. Isso aí. Doutora Luciana, por favor, nos dê mais esperança que a gente está precisando. Eu também quero agradecer, essa oportunidade foi riquíssima. E o desafio para todos que estiverem ouvindo sejamos mais ousados como cidadãos, sejamos mais responsáveis e tenhamos o compromisso com a honestidade, com a integridade. Esse será o caminho para que a gente possa ter hospitais que salvam vidas, escolas que educam, de fato formam, porque a gente tem 33 milhões de analfabetos funcionais no Brasil hoje, alguns formando em universidades analfabetos funcionais. Que a gente possa ter saneamento básico, que a gente possa ter emprego, que a gente possa atrair empresas para investirem no Brasil e sim criar empregos e oportunidades para as pessoas terem uma vida digna. O Brasil só vai conseguir atrair empregos se tivermos firmes no combate à corrupção e numa lei e numa justiça que realmente pune de forma efetiva e proporcional aqueles que causam os maiores danos à nossa nação. E isso começa com essa riqueza aqui que a gente viveu nesse encontro hoje, ouvindo esses alunos e professores. Muito obrigada. É isso aí, gente. Eu super agradeço a presença de todos vocês, foi ótimo. Gente, é isso aí. Eleição no fim de semana. Vamos respeitar o coleguinha, beleza? Acho que respeito acima de tudo, ainda mais nessa situação de tamanhos extremos. E vamos ver quem ganhou o prêmio, então, para dar mais leveza.